Olá, este é o canal Divinamente e eu estou aqui dando a minha contribuição para ajudar a melhorar o mundo. Leitura do livro 15 Poderes que Mudam Sua Vida. Segundo poder, poder da fé. Quem revelou o poder da fé foi Jesus Cristo há 2000 anos. Ele disse: quanto pode a fé? Tudo. Afirmações dele. Quanto ao poder, quem tem fé, tudo pode. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 14. Porque, em verdade vos digo, de qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer firmemente na realização da sua palavra, tudo o que disser lhe será feito. E disse Jesus: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas, capítulo 17, versículo 6. E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. João, capítulo 14, versículo 12. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João, capítulo 14, versículo 13. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe será aberta. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. João, capítulo 15, versículo 16. Pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. João, capítulo 16, versículo 23. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. Vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, receberás. Disse-lhes Jesus:
Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Nada vos será impossível. Depois de todas essas afirmações claríssimas e categóricas de Jesus, ficam evidentes três verdades. 1. Jesus falou sobre o poder da fé. 2. O poder da fé é total, podendo ser usado para qualquer objetivo. 3. Este poder é desencadeado pela palavra acreditada. Pode-se dizer que a definição de fé dada por Jesus explicita-se nesta frase: crer firmemente na realização da sua palavra, definição que corresponde exatamente à que foi dada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus. A fé consiste na firme confiança daquilo que se espera e na convicção daquilo que não se vê. Questões: o que se pode conseguir pela fé, segundo as palavras de Jesus? Tudo, tudo mesmo. Não apenas valores espirituais. O que uma pessoa puder desejar, pode alcançar. Seja o que for que desejardes. Quanto ao poder, quem tem fé, tudo pode. Significa que você pode conseguir casa, carro, campo, casamento, felicidade, saúde, prosperidade, bem-estar, viagens, máquinas, equipamentos, enfim, o que puder imaginar. Você é seu único limite. Não sou eu que estou afirmando, é Ele. O que Jesus realizou pelo poder da fé? Curou toda espécie de enfermidade, restabeleceu a saúde de enfermos terminais, ressuscitou mortos, corrigiu defeitos físicos como paralisia, cegueira, surdez, mudez, acalmou os ventos, as tempestades, as ondas revoltas do mar, multiplicou pães e peixes cozidos, propiciou pesca abundante quando os pescadores nada conseguiram durante a noite toda. Retirou dinheiro da guelra de um peixe para pagar imposto do templo. Curou dementes e psicóticos, previu o futuro, leu o que se passava no coração de pessoas e disse que, se tivermos fé, faremos as obras que ele fez e obras ainda maiores. A pergunta que segue é esta: quais as condições para exercer o poder da fé? Nada mais que crer firmemente na realização da palavra. Crer firmemente. Crer é essencial. A fé não admite negativismo, descrença, hesitação, dúvida, medo, retorno, desinteresse. É a palavra definitiva. Eis a razão por que pouca gente tem fé. Sempre fica aquela duvidazinha no coração. E essa duvidazinha é água no combustível, dissolve o poder. Como se sabe se faltou fé no pedido feito? Quando não aconteceu o que foi desejado. O apóstolo Tiago avisou: a fé sem as obras é morta. Não havendo resultado, não houve fé. Fé morta é fé inexistente. Outra questão: o atendimento do pedido depende de merecimento, ou de ser católico, ou de ser sacrifícios e rezas? O recebedor depende única e exclusivamente do que Jesus disse ser necessário: fé. E fé consiste, volto a repetir o apóstolo Paulo, na firme confiança daquilo que se espera e na convicção daquilo que não se vê. Ou conforme outras traduções de Paulo, a fé consiste na posse antecipada daquilo que se espera, um meio de demonstrar realidades que não se veem. Vale dizer que a convicção é tão absoluta que a pessoa já toma posse mentalmente. E a posse mental faz necessariamente a posse física, ou seja, materializa-se. A posse mental é a substância que se reveste da forma material.
mas é válido tudo que a pessoa fizer para solidificar e fortalecer sua fé, como, por exemplo, peregrinação, rezar tantos rosários, percorrer de joelhos algum espaço espiritual, realizar sacrifício com essa intenção, acender velas, fazer novenas ou promessas. Essas atitudes têm valor apenas para fortalecer a fé, não para alcançar o objetivo. A fé é tão simples que até hoje pouca gente acredita. Nada mais exige que a adesão total e perfeita da mente. Há religiões que falam em milagres como resultado de sacrifícios, penitências, doações, conversões, vida austera. Nada disso importa. Importa a fé. Na história de Jesus, ele sempre insistiu que as coisas não aconteciam unicamente por falta de fé. Por que temestes, homens de pouca fé? Recriminou ele os discípulos que se desesperaram durante a tempestade no mar da Galileia. Ó raça de incrédulos, exclamou para os discípulos que não conseguiram curar o garoto que sofria de ataques epiléticos. A única dificuldade é acreditar que a palavra produza a realidade do seu conteúdo. Acreditar. Este é o segredo, a porção da fé. Para usar uma comparação singela, não aceita nenhuma mistura, é a palavra pura. E se a fé for pequena? Perguntará você. Jesus explicou que basta a fé de um grão de mostarda. A semente de mostarda é minúscula. Eu a conheço. É muito pequena, mas é íntegra, sem mistura, sem poluição. A mente humana é muito fluídica e sensível a variações sutis, de tal forma que nem sempre a fé suposta é fé total. Mas o que importa é praticar o exercício do poder através da fé. Haja como se tivesse fé e essa determinação finalmente tocará na corrente elétrica do poder e acenderá a luz. Então, os efeitos serão maravilhosos. Quando Thomas Alva Edison descobriu a lâmpada elétrica e prometeu iluminar Nova York, havia muitos, talvez a maioria absoluta, que achavam impossível essa empreitada do inventor. No entanto, num simples apertar de botão, Nova York acendeu as luzes pela primeira vez na história do planeta. O grande atraso da humanidade está no desinteresse em estudar o poder da fé. Até hoje, esse poder é considerado assunto de religião, coisa de crença espiritual, algo apenas simbólico que visa incrementar a prática religiosa. Nada além das paredes da igreja. Fé, no entanto, transcende a religião. Trata-se de lei universal ditada pelo Criador e revelada por Jesus. Mas também se poderia dizer que 500 anos antes de Cristo, o sábio Confúcio ensinava: o homem superior busca em si mesmo tudo o que quer, o homem inferior vai buscar nos demais. Como criar fé? Voltando ao assunto. Que fazer quando a fé for minguada? Primeira resposta. O conhecimento fortalece a fé. Nihil volutium nisi praeconitum, diz a sabedoria latina. Ninguém quer o que não conhece. Nada é desejado se não for conhecido. Leia os evangelhos, leia a obra sobre a fé. Eu mesma escrevi 3 livros abordando esse tema revolucionário. A fé que remove montanhas. A fé pode tudo, mito ou verdade. E o poder da fé. Segunda resposta. Reveja as vezes em que conseguiu objetivos porque acreditou que conseguiria. Isso é experiência de fé. Terceira resposta.
Analise tantos casos de fé cujo resultado foi obtido por pessoas que vivem no seu círculo. Lembre os testemunhos maravilhosos que ouviu. Se os outros puderam, você também pode. Ninguém é mais do que ninguém. Você pode. Fé não é patrimônio de religião ou de certas pessoas privilegiadas, mas faz parte da essência humana. A diferença está em que muitos a usam, outros não acreditam. Quarta resposta: haja como se tivesse fé, mesmo sendo dominado pelo desânimo e pela descrença. Haja como se tivesse fé. Pela lei do batei, a porta da fé se abrirá. Quinta resposta: visite lugares de fé, como santuários, lugares santos, igrejas consideradas milagrosas, santos de forte devoção popular. As atitudes desses devotos podem desencadear a sua fé, como tem acontecido com tanta gente ateia e descrente. Suponhamos que você esteja sofrendo doença incurável, segundo seu médico. Em primeiro lugar, não existe doença incurável. Não existe nada incurável. Doença é efeito. Se você tem tal enfermidade, você é a causa. Mude a causa e mudará o efeito. Examine-se para perceber qual é a desarmonia que está perturbando sua mente e seu organismo. Perdoe-se e perdoe o outro. Pronto, eliminou a causa. Agora crie nova causa, a saúde, o perfeito funcionamento do seu ser na justa e reta ordem. Visualize seu corpo como um todo perfeito e, em especial, seu órgão doente regenerado, os vírus indo embora e o organismo funcionando à maravilha. Você tem dúvida de que possa acontecer? A palavra incurável está vergastando sua fé? Como quase sempre acontece, você está diante de um desafio travado entre a razão e a fé. Assista a esse fascinante duelo interno. Depois, apite o final do jogo e decida que a fé foi vitoriosa. Talvez você tenha resistências à religião. Quando entra assunto de religião, pode ser que seu íntimo reaja contra. Pois bem, agora tenho a alegria de lhe avisar que a fé não é apenas a revelação de Jesus, é também lei natural universal. Tudo que você espera confiante que aconteça, acontece. Essa é a lei. Toda expectativa positiva forte tende à materialização. Tudo que você acreditar irredutivelmente se materializa. Ainda duvida? Duvide, mas não negue. Não seja retrógrado. Um dia todos chegaremos ao exercício dessa bênção divina. Houve tempo em que só se sabia andar a cavalo, mas o sonho do veículo terrestre, do avião impossível, da viagem à lua e tantos outros aconteceu. Houve época em que grupos pseudocientíficos e religiosos combatiam duramente o poder da mente que eu ensinava, achando que era charlatanismo, porque prometia o impossível, segundo eles. Sequer imaginavam que Jesus já tinha se antecipado a mim por mais de 2000 anos. Muitos jornalistas se arrogavam o direito de saberem tudo e combatiam gloriosamente o poder da mente e da fé. Mas a evolução não depende da inteligência apenas razoáveis. A ciência, principalmente a medicina, torce a cara quando se fala em cura milagrosa. Hoje, nem tanto.
Mal sabem os doutores da saúde que o médico trata da ferida, mas quem cura é Deus, ou seja, é o poder curador existente nas dimensões subconscientes do ser humano. Várias vezes você tem lido em laudos médicos: a cirurgia foi perfeita, o paciente morreu. Há círculos teológicos que não gostam que se fale em poder da mente, nem em poder da fé, e menos ainda em poder do milagre. Estão retirando do ser humano o que há de mais essencial e divino. Mas, felizmente, a realidade não obedece aos arrazoados. Contra os fatos não valem argumentos. Aprendi na filosofia. E o poder da mente continua produzindo efeitos. A fé continua fazendo maravilhas e o milagre continua acontecendo. Este foi a leitura do segundo poder, o poder da fé.